projeto de arte mercadológica. O pior é que o avanço do capitalismo vai fazer com que não surja mais obras de pegar funcionário. Ou quando existe muito pouco. Uhum. Eu fico falando de estética, de arte, de belo, sublime. Eu sou só um intrometido, ok? Um intrometido com gosto mesmo, com muita ousadia. Eu não sei se vocês sacaram um fenômeno. Isso está sendo possível de observar nas redes sociais, sobretudo no Facebook, mas acredito que isso está ligado a peças publicitárias da TV, de rádio, sobretudo a internet. O alcance é muito mais rápido. Bancos, o setor financeiro, investindo, olha só, fazendo uma parceria, vou usar esses temas medíocres que se usa hoje, uma parceria entre a arte autoral e essa arte da reprodução do capital financeiro. Entende falar assim? Né? Ou seja, uma arte, uma reprodução técnica, muitas vezes. Observem só, muitos bancos, sobretudo da Suíça, da Bélgica e da Holanda, estão pegando, contratando, fazendo parcerias com artistas maravilhosos para desenvolverem peças, vou chamar de peças, tudo bem? De frente aos bancos. Tem uma famosíssima, tem várias no Facebook, várias. Eu me preocupei em ficar uns 3 dias só caçando esse tipo de exploração do setor financeiro em relação à categoria dos artistas pelo mundo afora. Os suíços são os reis, esqueci o nome do banco, tinha que lembrar o nome dos bancos agora. Setor financeiro, bancos contratando, por exemplo, violonistas, ou ainda músicos que tocam músicas clássicas para além do violão, por exemplo, um conjunto de pessoas, para tocar na frente dos bancos. E aí socializam esses videozinhos no Facebook, no YouTube, como se fosse assim, algo tipo assim, desproposital. Olha que legal, é um vídeo de um cara que manja muito de tocar violão, e aparece o cara lá tocando Buta Flamengo do caramba, destruindo, dialogando com vários gêneros que é possível se reproduzir no instrumento, como o violão, por exemplo. Né? E aí, sutilmente, eu vou ser agressivo. Não com vocês, porque a situação é agressiva. Eu queria muito que vocês entendessem isso. Aí tem um monte de Zé Ruela que fica curtindo, comparando, super lindo, é legal, é verdade, é lindo, mas não consegue ter a sutileza de sacar, né, a sutil propaganda gigantesca que sempre está lá. Tem uma estética, vou chamar assim, tem uma forma fixa, fácil de identificar, depois que você pega a primeira, né? Do banco lá, sempre o nome do banco, mas não é aquela coisa descarada do tipo Jequiti, do SBT. Não, é sutil, propaganda é sutil. Atrás na fachada tem sempre a fachada de um banco. E aí, nunca aparece assim, pouquíssimas vezes aparece o nome do banco inteiro, mas sempre assim, focando o artista, fazendo som, no caso do violão, parecendo o pessoal da Suíça, esse banco suíço com esse nome, né? Tocando, sempre o foco na peça que ele está apresentando ali mesmo, mas de fundo, e é muito sutil e é muito doido, porque a única nome de empresa que aparece é da fachada do banco, que certamente pagou um tanto para ele. E dentro dessa lógica capitalista, o que o músico tem para vender? É sua força de trabalho artística, moçada. E ele vai ter que vender. Aí muitas pessoas vão criticar, ou seja, o cara está quebrando a ideia de arte, vamos chamar assim, nativa ou autoral, né? Porque ele está vendendo a força de trabalho. O que eu estou fazendo aqui, a não ser vendendo a força de trabalho do Estado também? Ou qualquer outro mais. Isso está dentro da lógica do capitalismo. E o capital vem se aproveitando de uma forma gigantesca. Eu acho que cada vez... Não estou querendo fugir da resposta, não. É que eu quis falar disso aqui, que eu acho que é bastante emblemático em relação ao artista. Esse tipo de parceria que, na realidade, é uma cretinice danada. Né? É um aproveitamento da força de trabalho. Certamente, a publicidade que esses artistas, por exemplo, músicos, né, que tocam instrumentos aí, entendidos como clássicos, fazem na Suíça também, é isso. Né, fazem lá um banco, esse é mais descarado, mostra mais, mas o foco pretensamente são os músicos, a arte, acho que eles estão tocando, se eu não me engano é Beethoven, né? É lindo, mas agora a questão é, quanto se lucrou com essas peças publicitárias e quanto se pagou para esses músicos, para estes artistas? Certamente uma parcela efêmera. É a utilização da arte, não para a reprodução técnica, absolutamente, reprodução técnica da arte, mas é a utilização da arte para os fins do capital financeiro, né? Que é justamente associar uma ideia de novo capitalismo mais humanizado, e a arte nesse sentido, quando comprada, inevitavelmente, a gente está sujeito a vender isso para eles, acaba sendo um instrumento muito grande para lavar toda aquela...
desculpa, eu não quero ficar fazendo esses discursos moralistas, mas enfim, para poder capitalizar mais ainda o sistema financeiro. Né? Eu não sei se eu desvio do que você colocou, mas eu acho que está por aí, né? Não, a sua fala coloca o problema que nós, as grandes das estudiosos estéticas, devemos usar recentemente. A precarização do trabalho do artista. Porque muito se estuda, muito se fala sobre a precarização do trabalhador. Só que quando a gente pensa na precarização do trabalho do artista, a gente não pensa, não leva em consideração o tempo de elaboração da obra, para um romance, às vezes 10, 15 anos, de muita imersão, para sair uma obra com peso histórico, com qualidade estética. E aí, o que eu tenho, à medida que o capitalismo avança, é a impossibilidade da gente ter essa reflexão profunda desses artistas e cada vez mais eles não encontram formas alternativas, primeiro, de produção da sua arte e, segundo, de amadurecimento da sua arte. Porque o que a gente percebe agora é um salve, quem puder, a superficialização, artistas que em outros tempos tiveram uma outra temporalidade, uma outra relação, um modo de conceber a obra, e que de fato as obras de qualidade muito maiores. E hoje a gente vê isso, e é muito foda, porque muito se fala da precarização do trabalhador e a precarização do artista, que é outro modo de conceber esse trabalho. É outra concepção de tempo criativo. Né? E aí, na lógica hegemônica do capital, ele vai ter, enfim, o capital vai subsumir, vou chamar assim, essa capacidade criativa dentro de uma lógica do relógio, uma lógica temporal de relógio. E aí, é o salve-se quem puder. Como assim? Na academia, o trabalho criativo, que na minha leitura é também uma produção, a produção científica é uma produção do saber extremamente importante, agora, e que também envolve criação, muitos colegas marxistas metem a boca em algumas coisas que eu falo, justamente porque eu sou um bosta, óbvio, né? E outra porque é polêmico, né? Eu postulo que, por exemplo, a escrita da história dialoga diretamente com a produção artística literária. Eu acho que esse qual é o conceito de trabalho? O trabalhador também não é um artista, o artista não é separado do trabalhador. Mas são modos específicos de produzir. O artista também é um trabalhador. É que o capitalista, não quero personalizar na Antônio Emílio, eu sempre falo brincando, mas o modo de produção capitalista, ele massifica a ideia de trabalhador e ignora as particularidades do processo produtivo e criativo. Não, eu acho que tem sim as particularidades. É que eu entendo que o modo de produção capitalista, ele massifica. Ele trata, por exemplo, o cara, vou pegar para o capital, para o capitalista, certamente é um trabalho tal qual o cara que aperta a porca na fábrica. Vou dar um exemplo. Tem particularidades, né? Em essência não é, mas o capital vai massificar. Não, eu também acho que é um trabalhador. Agora, o tempo de criação é diferente. Não existe essa homogeneidade para querer colocar o trabalhador, colocar o artista, nisso, no aquilo, no conceito de trabalhador. Se esse conceito pode ser particularizado e o modo de produção é particularizado, porque ferramentas cognitivas minhas e no modo de me relacionar com esse exterior, ele vai dar uma produção específica. As perguntas que eu lanço diante do real, enquanto um trabalhador clássico, vamos lá, da fábrica, com um artista, são outras perguntas, né? Eu digo com o concreto, com o objetivo, com o prático, o artista quer capacidade disso, para devolver, para esse mesmo imediato, uma leitura aprofundada disso. O que o trabalhador faz é executar a reprodução, o artista precisa do tempo de apartamento dessa reprodução imediativa. Eu me aparto, eu me separo para olhar. Eu me separo, eu olho e eu volto e devolvo esse real. Eu entendo que o trabalho é assim. Mas o trabalhador colocado mais clássico, ele também não pode. Ele também, por tempo que acaba acontecendo, mas
ele tem um tempo de produção, assim como o trabalhador tradicional. De criação, não é de Não, produção. no modo capitalista, ele é colocado pelo modo de produção. Esse grupo Porque para ele aqui, ó. se colocar enquanto. Para ele conseguir o pão mesmo, para ele conseguir vender a arte dele, querendo ou não, ele tem que produzir. E ele tem um tempo de produção estabelecido nesse momento. Só que, por exemplo, o trabalhador clássico, ele também não consegue. Ele tem uma alienação do seu trabalho também. Então, não tem como desassociar dessa forma, entendeu? É específico. Claro que dá, eu vou te falar que dá. Essas duas possibilidades, é verdade. Essas duas possibilidades de o modo como o artista entende o seu trabalho é fundamental. Existem esses artistas que você falou que precisam comer, vão olhar para o mercado e vão se vender para as fórmulas e para as fórmulas do mercado, de modo a eu ter esse dinheiro e de modo a eu sobreviver. Entendi a preocupação agora. Agora eu entendi. Contracorrente a esses autores, a esses artistas, vão nesse desaguar da homogeneidade, esse que compra a ideia do capitalismo só reproduz, esse é um tipo Mas de os artista. trabalhadores também têm isso, os trabalhadores que vão contra a corrente de alienação. É porque são modos específicos de relação das coisas. Você não está percebendo a especificidade para perceber a particularidade do que é o artista e do que é o trabalhador. O artista não se relaciona da mesma forma com o real, com que essas outras como assim? Está ignorando a sensibilidade? Está ignorando o modo como as pessoas olham? Não, não requer essa especificação do trabalhador. O trabalhador, ele tem que fazer algo totalmente específico. Entendeu? Por exemplo, ele faz aquela peça de tal produto. Num outro tipo de reprodução do trabalho, mesmo ele sendo um trabalhador das formas mais comuns, sem ser um artista, ele tinha, querendo ou não, uma maior liberdade para dar para esse produto. Então, por exemplo, um exemplo que eu vejo na minha família, o meu tio ele é marceneiro, entendeu? Antes ele era um marceneiro, como ele morava numa cidade pequena, ele fazia os trabalhos por completo. Ele fazia o trabalho no todo, ele criava o trabalho. Então, ele exercia dentro desse trabalho, até colocado como profissional, de certa forma, uma criação também. Agora, a partir do momento que ele teve que abrir uma mini marcenaria, que ele colocou os filhos dele para trabalhar, fragmentou sua produção. E dentro disso tem alienação. Por isso que eu acho que é o mesmo. Não tem como particularizar tanto, porque para produzir dessa maneira, ele vai estar inserido nessa alienação. Só que para criar, qualquer trabalhador tem que sair dessa alienação. Independente de ser um artista, entendeu? Sem querer quebrar o clima do debate, só para citar um exemplo, eu queria encaminhar um intervalo, galera. Beleza? Eu tenho um amigo que ele é tradutor, né? Ele traduz do russo, né? Traduz produções escritas a partir da cultura russa. Ele recebe 23 centavos por página traduzida e tem tempo para poder traduzir. O editor fala, ó, eu preciso, por exemplo, que você traduza, sei lá, ele traduz muito Dostoiévski, né? É incrível como, ele me fala, é incrível como se lê ou se faz que lê Dostoiévski. Os russos, na realidade, os clássicos russos, se faz de conta ou se lê mesmo. O fato é que tem muita publicação. Aqui no Brasil se traduz muito, né, os clássicos russos, né? E eu fico feliz com isso. Inclusive Dostoiévski, que é um bruto reacionário e revolucionário ao mesmo tempo. Entendam como quiserem isso. Mas não, para a época dele era extremamente importante. Nossa, maravilhoso. Daí o que acontece? Ou seja, ele recebe 27 centavos por folha produzida. Peraí, tradução? Peraí, o que é isso? Bota no Google o tradutor então, essa porra. Né? Ou seja, porque tradução tem toda uma produção, né? Um processo de criação em um outro idioma, aquilo que você consegue captar de uma outra produção literária, no caso aí de outro idioma. E aí, mas agora, o modo de produção capitalista está pouco se lixando com isso. Que o tempo do processo criativo do artista é um e do operário é outro, e mesmo quando o operário tinha um tempo de processo criativo, que não é isso da fábrica, para o capitalista a ideia é massificar a produção. Ou seja, todos devem produzir, e aí o tempo passa a ter o tempo físico, aquela quantidade de fótons lá, que dá vida a tantos milésimos de segundos, que dá vida a um relógio, etc. e tal, né, processualizado a partir do século XIX. Né? E aí você tem que dar conta de produzir nesse sentido. Aí, por exemplo, você tem que vender para mim uma peça, olha que absurdo isso.
Você tem que vender para mim uma peça de teatro e você tem que escrever ela em tantos dias. Nisso, só para dar um exemplo, dar-se-á a vulgarização do gênero novela. Horrível. Novela é um gênero lindo, maravilhoso, né? Mas não enfim, as novelas contemporâneas são extremamente, né, pobres em relação ao gênero novela, né, de séculos e séculos. Né? Agora, por exemplo, é uma peça de teatro, não só escrever, mas olha, eu quero contratar uma peça, uma apresentação de uma peça, uma encenação, não sei como é que vai chamar, eu não sou do teatro, me desculpa se falta do vocabulário, mas, ou seja, que tem que durar no máximo 30 minutos. Ou seja, dane-se, amigo, amiga, dane-se se a tua produção ela tem 45 ou 77, se ela é boa ou ruim. Eu preciso apresentar para o povo, eu vou comprar, prefeitura estou falando, vou comprar um grupo teatral, um espetáculo, né, que tem que durar meia hora. Porque vocês vão ter que fazer, ó, aqui no Cavalari, ali na Casa Verde, ali não sei o que tem, ou seja, são 8 apresentações, começa às 6 horas da tarde, vai terminar meia-noite. E vai te botar um preço, e vai te impor um preço, saca? E aí o que acontece com a tua capacidade criativa? Te impede? Não, não vai impedir plenamente. Mas em hegemonia, vai ofender teu processo criativo, não tenha dúvida nenhuma. Isso quando conseguir fazer esse processo criativo. Muitas companhias vão falar, desculpa, eu não posso pegar isso aí. Agora, se você vive da arte, aí você vai abraçar. Música. O cara vai lá, vai te pagar, por exemplo, não sei, caso o Júnior sabe os preços certamente aí, né? Mas, por exemplo, em Assis, quando eu morava em Assis, um colega para tocar blues e jazz, maravilhosamente, criando, portanto, eu estou falando aqui de processo criativo, jazz e blues, a noite inteira assim, ó, das 7 da noite mais ou menos até 1 hora da manhã. Sabe quanto é que pagavam isso em 2005 em Assis? Em um barzinho de vanguarda chamado Bar do Raul, na rua Rui Barbosa, no centro, se pagava para ele 50. Tem que pegar metralhadora, desculpa, tem que pegar metralhadora no caso disso. Entendo como metáfora ou não. 50 reais para ficar criando, não é só ficar batendo qualquer nota numa pentatônica qualquer. Eu estou falando de um processo de criação gigantesco. O pessoal fala, mas o jazz é improviso, tudo improviso, não é qualquer improviso. Não é aquele improviso do tipo assim, não prepara a aula e vem aquilo de qualquer jeito. Tem todo um preparo historicamente do artista para que ele tenha naquele momento X ou Y, condições de objetivar, naquela bruta escala elevada ao infinito, capacidades de criação musical dentro do campo harmônico elevado ao infinito. Não adianta nada você ver uma pentatônica, não ter um conhecimento historicamente acumulado em relação ao campo harmônico e as possibilidades do campo harmônico. Eu posso pegar uma Gibson Les Paul, uma Marshall, tudo banhada a ouro, valvulada, botar eu, sei lá, dentro do Bollywood, uma bosta, já viu esse refrão, mas enfim, colocar no X lugar e eu sei só fazer. Beleza, eu estou matada na cara. Não se trata de grossa matada, é difícil. Né? Agora estou falando de músicos profissionais, né, que vão ali, momentos singulares, processo criativo de blues e jazz, né, que vão receber 50 reais. E aí, é claro que o artista pode falar, para o raio que los partam, hijo de la mierda, hijo de la putana. Isso é a parte machista dessa expressão. Eu sei, caraca, caramba. Mas o que eu quero dizer, vocês entenderam? Né? Ou seja, agora, dentro da precariedade e desta forma de sociabilidade histórica, o Christian, lá em Assis, era obrigado a aceitar 50. Ou eu aceitar 50 hora aula, ou quem dera 50 hora aula, né? Quem dera, né? O objetivo aqui já pagou isso mais, né? Hoje é 25 minutos. Então, a possibilidade de realização histórica pressupõe um processo revolucionário, na perspectiva final. Desculpa, Éder, eu sei que tem mais um ponto, mas por questão de ordem, assim, vamos fazer um intervalo, assim, tomar uma água e tal, tem que voltar para finalizar. Acredita que eu encontrei o Fernando Pessoa dando uma Ah, é? Tá aí? Deixa eu ver. No poema de Conclui. Diz esse filósofo doente, filósofo que isso na verdade. Mas isso pode ser materialismo, uma filosofia. Uma filosofia seria, pelo menos, uma filosofia minha, e isso nem sequer é meu. Nem sequer sou eu. Mas é o poema do Conclui. É muito rápido a acessibilidade financeira. Nossa,
senti muito calor hoje aqui. Eu pensei que ia ter um ataque de andropausa.